Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos agora no nosso momento de vida no campo. Aqui está uma família de Adelândia, nossos irmãos de muitos anos, grandes amigos, e vieram fazer uma visita aqui no Vitrine do Lago. O que vocês acharam daqui? Gostaram? Sim! Muito. E aí, o que você acha sobre esse projeto, meu irmão Antônio, de vida no campo? Bom, para quem conhece as profecias, sabe que vai chegar um momento que realmente a gente tem que tomar uma decisão de estar num lugar assim mais isolado, evitando assim problemas grandes na nossa vida, na vida da nossa família. Então, olhando para o lado espiritual, eu creio que todos têm que pensar nisso e já no momento, porque se deixarmos tudo para a última hora, não tem tempo para planejar, mas já é um caso de fuga. E caso de fuga é deixar coisa para trás, é renunciar a muita coisa que, se a gente planejar, não vão ter que passar por essas aflições. Então esse lugar aqui é muito ideal para isso, porque tem um local assim, muito apropriado para a gente estar afastado de tudo aquilo que vai ser prejudicial para a nossa vida espiritual. E é um conselho da Bíblia, de Deus para nós, já pensar nisso, nesse momento. E pensando na nossa família, em toda a vida, principalmente nossa vida espiritual. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Principalmente abrindo um novo trimestre de temas interessantes, muito bacana mesmo. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa coleção de temas maravilhosos que Tu preparastes para que nós possamos neles, através da Tua palavra, buscar o sustento para a nossa fé. Dirija as nossas vidas, Senhor. Continue nos moldando segundo a Tua vontade, para que possamos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós, tanto como indivíduos como igreja. Pois assim pedimos a Tua bênção, não porque haja mérito em nós, mas confiados nos méritos de Jesus, e é por Ele que te pedimos e agradecemos. Amém. Vida, morte e eternidade, que estudaremos durante esse trimestre. Muito interessante esse tema geral. Para entender esse tema, a coluna central dele é entender que a esperança para nós que vivemos num mundo caído de pecado, a esperança é o que nos fortalece a prosseguir na missão e na jornada. Nossa esperança futura, irmãos. Deus criou o ser humano para um relacionamento amoroso e eterno com Ele, para que haja uma interação entre Ele e a sua criação sempre. Contudo, esse relacionamento foi distorcido pelo misterioso surgimento do pecado. E aí, vindo a queda de seres que foram criados como raça pura um dia. Alguns caíram. E nós somos descendentes desses seres que caíram. Aqui no planeta Terra, conhecemos os nossos primeiros pais, como Adão e Eva. E assim passamos a conhecer a questão da morte. Ou melhor, o sono da morte, com a premissa de que se alguém não pagasse o preço da nossa conta que nós criamos, pelo nosso livre-arbítrio, se alguém não pagasse esse preço, não seria só sono da morte, seria na realidade a morte absoluta, porque para Deus tudo é absoluto. Sono da morte, sim, se tornaria se alguém surgisse e pagasse a conta. Aí estaria valendo para trás e para frente. Entende? E assim toda a natureza criada em qualquer ambiente que por onde o pecado passou, toda a natureza passaria pelo mesmo processo. Emil Brunner afirmou certa feita o seguinte: a esperança é para o sentido da vida humana o que o oxigênio é para os pulmões. Tire o oxigênio
e a morte ocorre por asfixia. Tire a esperança e a humanidade é comprimida pela falta de ar, o desespero sobrevém, sufocando a paralisia dos poderes intelectuais e espirituais em decorrência de um sentimento de falta de sentido e de propósito para a existência. Sabe as palavras, hein? No entanto, nossa esperança não segue fábulas engenhosamente inventadas, como disse Pedro em 2 Pedro 1,16. Ela se baseia na promessa divina, fidedigna de um mundo perfeito, sem mais lágrimas, dor, morte ou pranto, como diz Apocalipse 21, de 1 a 5. Neste trimestre, nós vamos explorar o doloroso tema da morte, mas através das lentes da esperança que nos é oferecido por meio de Jesus Cristo. Com certeza, passaremos grandes momentos analisando grandes temas a respeito desse tema geral que aqui temos como vida, morte e eternidade. No primeiro tema, então, nós temos rebelião em um universo perfeito. Irmãos, temos aqui Isaías 14:12, um texto muito conhecido e delicado. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Irmãos, essa visão aqui, contemplada pelo profeta Isaías e registrada então pela primeira vez no texto sagrado, se refere claramente à última vez que esse indivíduo foi lançado por terra, foi expulso do céu. Nós sabemos que ele sofreu 2 expulsões. A primeira delas no Gênesis, quando os querubins aparecem em volta do jardim, cercando, que o casal haveria sido posto para fora, com folhas de figueira. E o Apocalipse, no capítulo 12, verso de 7 a 12, relata essa batalha desencadeada no céu, onde envolve a participação da serpente. Por isso sabemos, pontualmente, que se trata dessa expulsão, daquela que houve lá no Éden, que foi a primeira, então, onde ele caiu há 4.000 anos antes de Cristo, ele foi expulso de lá e lançado na terra. Mas depois a gente vê ele, lá no livro de Jó, voltando no céu daqui e dali. Ou seja, entrou numa fase de recuperação, Deus tentou recuperar essa criatura, mas não deu certo. E aí vem aqui essa situação de Isaías, porque aqui já envolve nações. Tu que debilitava nações, o estrago que ele veio fazendo em nações, por onde quer que ele tinha espaço de andar e destilar o seu veneno, foi o que ele fez, ao invés de se recuperar. Aí sim, Jesus comenta lá em Lucas capítulo 10, verso 18, eu via Satanás cair do céu como um raio. Essa foi a última vez. E essa é a que Isaías está aqui citando, porque envolve a relação dele também com nações. Sabe, irmãos, criação, uma expressão de amor, segundo o tema. Deus criou tudo perfeito, irmãos. Todos os atos divinos estão fundamentados em sua natureza absoluta de amor. Se analisarmos 1 João capítulo 4, verso 8 e o verso 16, podemos confirmar isso, que Deus é amor e quem conhece a Deus permanece assim, no amor de Deus. E Deus será sempre com ele. Porque o que conhece a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. E não conhece de forma alguma a Deus, nunca conheceu. Então, quando a nossa relação parte na direção do ódio, ele expõe de fato que nós não conhecemos a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, não há espaço para o ódio. Porque a criação é uma expressão de amor. E quem se conecta com o Criador está conectado em amor o tempo todo. Doa como doer, seja como for. Então, quando o pecado surgiu, a rebelião surgiu junto. E Deus tentou recuperar esse ser que caiu. Mas esse ser não foi possível, mas vários outros foi possível.
como nós conhecemos relatos aqui no nosso planeta de seres que foram recuperados, como Enoque, como Elias, como Moisés, dentre vários outros. E uma incontável multidão que dorme no pó da terra, aguardando a breve volta de Cristo, para poder receber definitivamente o galardão da vida eterna. E eu e você aqui, nos preparando para esse grande dia. No terceiro tema, o livre-arbítrio, a base para o amor. Analisando 1 João capítulo 4, versos de 7 ao 16, nós podemos concluir, irmãos, que nós somos livres, mesmo em um mundo condenado à morte, nós somos livres. Se amamos ao semelhante, estamos no caminho certo. E se odiamos, infelizmente, estamos perdidos. Ainda não nos encontramos no caminho certo. E precisamos de encontrar o caminho certo antes que seja tarde demais, porque o tempo de graça concedido para mim e para você é a nossa vida, enquanto vivemos, enquanto respiramos, enquanto temos oportunidade. E o caminho certo qual é? Não odiar. Amar o seu irmão. Amar o seu semelhante. Entender que entre nós e o semelhante não pode haver espaço para ódio. Ódio não cabe na relação entre nós e Deus. O livre-arbítrio está aí. O caminho certo está aí. A escolha é nossa. Somos livres. Mas se queremos realmente voltar a fazer parte da nossa origem, raça pura, deixar de ser raça caída, deixar de ser mortal, precisamos de usar essa chave do caminho certo. Ter a certeza que conhecemos a Deus. E essa certeza nós só teremos se realmente não odiamos o nosso irmão. Do contrário, precisamos de correr atrás do prejuízo antes que seja tarde demais. Do quarto tema, ingratidão misteriosa. Irmãos, aqui o autor deste manual mergulha no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Sabemos que o livro do profeta Ezequiel é um livro apocalíptico, dentre outros que tem na Bíblia Sagrada também. E logo na abertura do capítulo 28, então, desse tema escrito pelo profeta Ezequiel, podemos notar que o profeta viu 3 personagens e passou a trabalhar num paralelo dirigido por Deus de mensagens que atingiria esses 3 personagens. Ele viu o príncipe de Tiro como primeiro personagem, ele viu a Lúcifer, o segundo personagem, e ele viu o rei de Tiro, o pai do príncipe, o terceiro personagem. E percebeu todo o cenário de envolvimento aonde tanto o príncipe de Tiro quanto o rei de Tiro vinha empreendendo uma campanha bem semelhante à campanha interplanetária que o próprio Lúcifer vinha desempenhando no sentido de disseminar uma forma de comércio ilícito, evidentemente desonesto, mentiroso e tendencioso. E mesclado com isso, a maldade e o pecado. Pode observar no desenrolar da mensagem que será anotado esses 3 personagens e mensagens em paralelo atingindo os 3 que o profeta Ezequiel veio para transmitir. E essa mensagem aqui, eu não tenho dúvida, nos dias do profeta Ezequiel, foi uma mensagem, com certeza, após essa última queda, após essa segunda e última expulsão de Lúcifer do céu, aonde agora a mensagem foi dirigida de forma mais dura, de maneira específica para ele aqui na terra. Não só para Lúcifer, mas para o príncipe de Tiro e o rei de Tiro, através dos quais Lúcifer vinha agindo de maneira a distribuir um domínio tremendo, através da influência dessa nação que vinha se colocando sobre as demais nações sobre a face da terra.
já que Lúcifer não poderia agir de forma direta com essas nações, ele agiria através das potestades formadas por ele, como aqui já vimos uma participação bem clara, ele envolvendo nações no quadro potestades de maldade que ele já vinha formando há muitos e muitos anos. Pode observar no verso 1 e no verso 2, quando o próprio Deus fala para que o profeta se dirigisse ao príncipe de Tiro, mas sempre com mensagem tripla, né? Porque as mensagens que ele transferiria ali iria atingir o príncipe, iria atingir Lúcifer, iria atingir o rei de Tiro também, que logo em seguida a mensagem se estenderia ao rei de Tiro. Conhecendo um pouquinho mais sobre essa região de Tiro, essa cidade, ela foi fundada por volta do ano 2750 a.C. Ou seja, cerca de 400 anos antes de acontecer o dilúvio e cerca de 250 anos antes da construção do complexo de Gizé, lá no Egito. O complexo de Gizé foi construído por volta de 2500 a.C. e o dilúvio por volta de 2350 a.C. Veja que essa cidade teria sido tomada pelo dilúvio e quando as águas secaram, ali nas suas ruínas, foram reerguidas, foram reconstruídas. E na realidade, acabaram surgindo duas cidades de Tiro, uma costeira e outra numa ilhazinha rochosa a cerca de 800 metros da costa, onde foi criada uma enorme fortaleza, inclusive. Em seguida, dentro desse tema, aqui desenrolado pelo manual, seria impossível entender esse conteúdo todo se não entendermos a questão querubim que aqui aparece e que infelizmente é muito mal compreendido em toda a estrutura histórica da igreja cristã. Por que não se referir também à antiga igreja judaica? Claro, veja que nós temos que entender, em primeiro lugar, que a Bíblia não foi escrita na nossa língua. E aí, para entender melhor esse assunto, nós precisamos de ter uma Bíblia bem próxima do original. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é uma Bíblia João Ferreira de Almeida, só revisada, versão de 1990, sexta edição. E tem alguns pontos que nós estaremos comentando aqui dentro e lendo aqui, que se você comparar em outras versões, principalmente revisada, atualizada, e etc, etc, vai se distanciando do original e dificultando claramente a compreensão, ficando muito confuso às vezes para entender. Principalmente essa questão de querubim que nós estaremos analisando. Para se ter uma ideia da confusão que tem por aí, basta nós abrirmos o manual aqui no início. Nós temos aí um anjo com a asa enorme, de pena e tudo mais. Por aqui já dá para ter uma ideia da confusão religiosa que existe nesse assunto, porque, sabe, irmãos, Deus, o Senhor, Criador do universo, de trilhões de galáxias, ele não precisava e não precisa, não tem sentido ele fazer uma criatura desse jeito aqui. E criar um ser que a metade é ave, tenha pena e não pelo, e a outra metade é humano, com pelo. Entende, irmãos? Ou tem cabelo, ou tem pena. Ou tem pelo, ou tem pena. Essa ideia de ave misturada com ser humano é uma ideia da mitologia egípcia antiga, que entendeu dessa forma, ensinou dessa forma, e lembrando que o diabo é mentiroso e pai da mentira, mestre em confusão, mestre em babilonices. E essa aqui é só mais uma delas. Se você pegar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar um único texto sequer que anjo tem asa. Pode observar. Os que comeram com Abraão, os que entraram em Sodoma e Gomorra, e muitos outros casos
relatados e de todos os demais casos relatados nas Escrituras Sagradas. O que tem asa é querubim. E aí, a importância de eu ter apresentado essa versão da Bíblia que eu tenho aqui, porque ficará bastante claro no decorrer da leitura e do estudo que querubim não é anjo e anjo não é querubim. E querubim tem asa, mas nós vamos ver que tipo de asa. Não é de pena, não. Tem muito mais coisa além de asa. Dentro do próprio relato do especialista nessa questão em matéria de Bíblia, se chamado profeta Ezequiel, que teve diversas experiências do gênero com esse tipo de situação. Vamos lá. Bom, nós vimos então a abertura do capítulo 28, entrando em cena o príncipe de Tiro e o próprio Lúcifer. E a partir do verso 11 e 12, inclusive, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro fica até meio apagadinho. Só lá a partir do verso 15 é que levanta de novo a questão nações, onde envolve os dois novamente, as demais nações que eles vinham agindo e atuando conforme as orientações do anjo caído. Dando sequência a partir do verso 16. Observe então que, como de forma incontestável e indiscutível, entre o verso 11 e o verso 13, várias características citadas do anjo caído, de quando ele era perfeito, quando ele foi criado, não tem como ser aplicado isso de forma alguma ao príncipe de Tiro, ao rei de Tiro, ou a qualquer outro ser do universo, a não ser o próprio Lúcifer, o anjo de luz. Inclusive mostrando também os instrumentos musicais que foram para eles criados. Que ele tinha uma influência tremenda com a questão da música, conforme vimos aí descrito no relato sagrado. Mas é aqui, no verso 14, que após várias características apresentadas ao anjo caído, é que eu vou ler aqui nessa Bíblia, que está na minha mão, o que está escrito aqui. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Presta atenção, amado irmão, amada irmã. Lúcifer não era o querubim. Viu bem claro aqui, como está escrito aqui? Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Então, eu te coloquei com o querubim da guarda. Então, ele não era o querubim. E se você observar lá no verso 16, acaba de matar a charada. Olha aqui. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Irmãos, vocês estão vendo aqui que Lúcifer não era o querubim? Está bem claro isso, não está? Ele foi colocado com o querubim da guarda e depois o querubim da guarda o expulsou. Então, de cara ficou claro aqui que ele não era o querubim da guarda. Ele não é um querubim, ele é um anjo. Querubim não tem nada a ver com isso. Mas e querubim expulsou? Então vamos ver o que é querubim? E quem mais poderia explicar isso tão bem para nós como o próprio profeta Ezequiel? Vamos então abrir a Bíblia, fazer um parênteses aqui dentro da sequência desse tema, para a gente entender o que é querubim. Está bem claro aqui. Vamos lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel. Fica até fácil da gente analisar, porque o profeta Ezequiel foi muito detalhista. Ele abre o capítulo 1, no verso 1, dizendo o seguinte: ora, aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Irmãos, essa data aqui, de cara, ele abre, quando ele fala do 30º ano, ele está se referindo à idade dele. Ele tinha uns 30 anos de idade quando ele foi levado para Babilônia. Então ele está se referindo ao 30º ano da idade dele. E ele está se referindo ao 4º mês, no dia 5º do mês, no dia 5 do 4º mês. Nós temos que lembrar que aqui está tratando do calendário hebreu. E no calendário hebreu, aqui está falando do mês de Tamuz, ou mês de julho. Abril, maio, junho e julho. Então é 4º mês. No 5º dia, então 5 de julho. Aí aqui, no verso 2, ele esclarece o ponto exato.
No quinto dia do mês, repetiu, né, o que ele falou lá atrás, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. Aí agora fechou, hein? Então vamos lá. A primeira deportação foi em 609, como nós vimos. A segunda deportação foi em 605 a.C. Nessa foi Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Joaquim ainda não tinha ido, nem sua mãe e nem o profeta Ezequiel. Na terceira deportação, sim, em 598 a.C. Essa foi o príncipe Joaquim, porque o seu pai Jeoaquim seria morto por mando de Nabucodonosor. E Zedequias, um rei vassalo, foi colocado no lugar para defender os interesses de Babilônia ali. Mas antes que isso acontecesse, o próprio príncipe se entregou, saiu lá fora e se entregou pacificamente, junto com a sua mãe. E o profeta Ezequiel acompanhou ele nessa segunda deportação, que aconteceu no ano 598. Então, se pegar 598 e tirar 5, nós vamos cair para 593 a.C. 593 a.C. foi o ano em que o profeta Ezequiel teve essa visão aqui. Esse foi o quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. E agora, como tem uma data aqui, nós vamos só relembrar que um ano depois disso, no ano seguinte, ou seja, em 592, nós temos outra visão parecida com essa, mas não é exatamente a mesma, que aconteceria, como relatado a partir do capítulo 8 também, que já é no sexto ano, está vendo aqui, ó, capítulo 8, verso 1, está dizendo: sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu em Judá, sentado, então aqui nós estamos falando do mês de Elul, né? Que seria setembro, 5 de setembro do ano de 592 a.C., quando aconteceu a segunda visão. E essa segunda visão, só relembrando outro detalhe, que aqui do capítulo 8 até o capítulo 10 está tratando do mesmo assunto, essa segunda visão teria acontecido 6 anos antes de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor. Essa visão aqui vai envolver esse relato. Mas voltando aqui, para nós entendermos então, usamos essas peças do quebra-cabeça para a gente poder entender o conteúdo básico desse informativo que o texto sagrado quer nos apresentar. Então, veja bem, a visão que o profeta teve, então, lendo a partir do verso 3 do capítulo 1 de Ezequiel, do verso 3 ao verso 4, observe que ele viu uma nuvem revolvente em fogo, saindo fogo o tempo todo, vindo na direção dele, um vento tempestuoso e um arco-íris. Olha as informações, que coisa mais interessante. Vocês vão observar depois essa conexão do capítulo 1 todo, até na altura do verso 28, quando se trata dessa nuvem que chegou. E a hora que entra logo no verso 5 em diante, já começa a notar que de dentro dessa nuvem saiu 4 seres viventes, que ele está chamando aí de seres viventes, que logo em seguida é destacado como querubins, então, que saiu de dentro dessa nuvem tempestuosa. Do verso 5 ao verso 14, diversas características muito interessantes que tinha nesses seres viventes que ele está aí comentando, entende? Eles vieram e ficaram perto do profeta e parece uma mão de homem que sai debaixo deles assim, brasas no chão. Eles, para sair da nuvem, fizeram um voo, eles eram ali perto do profeta, e brasas ficaram no chão, saiu mão mecânica por baixo, a mão como de homem. Mas lá no verso 10, diz que tinha características que dá-se a entender como brasões, 2 de cada lado desses querubins, e mostrando que tinha 4 asas. Está falando de asas. Então veja bem, ele sai de dentro de uma nuvem, revolta em fogo, tempestuoso, etc. E aí eles aterrissam perto do profeta, sai mão mecânica debaixo desses seres viventes. Então, nós vamos ver por que ele está sendo chamado de ser vivente. E uma visão bem parecida com essa, lá no Apocalipse capítulo 4, o profeta João também teve, e chama também de ser vivente. A diferença é que João destacou 6 asas nesses seres viventes.
E Ezequiel destacou só 4. Mas se for lá no livro de Isaías, capítulo 6, ele também que teve uma visão desses querubins, chama eles de serafins, esses tinham 6 asas também, como João. Mas nós vamos ver que está tratando do mesmo personagem, porque lá no Apocalipse aparecem os mesmos brasões de identificação que aparece aqui em Ezequiel. Que por sinal, esses brasões de identificação, 2 de cada lado nesses seres viventes, nesses querubins, são eles brasão de homem, brasão de águia, brasão de boi e o brasão de leão. Esses 4 brasões aparecem aqui no capítulo 1 do livro de Ezequiel. Inclusive o de que João contemplou, veja, mais de 600 anos depois, 700 anos praticamente, eram idênticos a esse do capítulo 1 de Ezequiel. Um pouquinho diferente dos que nós veremos no capítulo 8 ao 10 do livro de Ezequiel. Diferencinha pequenina. Nós vamos estar comentando isso agora mesmo. Agora mesmo a gente volta a falar desses brasões. Vamos observar um outro detalhe indispensável para o entendimento sobre esses querubins. Vamos lá no verso 15 ao verso 19 aqui do capítulo 1 do livro de Ezequiel. Vocês vão observar que esses querubins, além de todos esses detalhes, de ter asa, mão mecânica, tem sistema de propulsão que ele saía e zigue-zagueava como um raio, entende? Ele também então tinha rodas. Do verso 15 ao verso 19, está aqui bem claro que ele tinha rodas. E o que destaca eles como ser vivente, que o profeta chamou ele de ser vivente, foi o que temos relatado do verso 20 ao verso 21, porque ele diz que o fôlego de vida do querubim estava na roda. Porque quando a roda mexia, que o ser andava. Por isso que ele estava chamando ele de ser vivente. Em algumas traduções ele chama de espírito, com E minúsculo. O mesmo espírito com E minúsculo lá do Gênesis, quando soprou o Senhor Deus o espírito no boneco de barro, nele foi feita a alma vivente. O fôlego soprado nas narinas do homem feito de barro, ele se tornou alma vivente. Então, o fôlego de vida aqui, o espírito de vida, estava na roda do querubim. Porque o fôlego de vida está na roda que está conectada direto no ser. Por isso que ele é um ser vivente. Por isso ele foi chamado de ser vivente. E assim também João fez da mesma forma, chamou de ser vivente lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Pois bem, se nós temos aqui um querubim que então tem asa, tem sistema de propulsão, voa, tem mão mecânica, tem roda, tem brasões de identificação, 2 de cada lado. Nós estamos falando de um sistema de transporte, irmãos. Logo, vocês saíram de uma nuvem que ficou em cima de um cristal terrível, como fala em Apocalipse e como fala aqui em Ezequiel. Nós estamos falando de uma nave-mãe, que trouxe 4 dentro. E depois lá no verso, entre o verso 22 e o verso 25 do capítulo 1 de Ezequiel, falando dessa nave-mãe, com o arco-íris em volta, mudando de cor e tal. Clara manifestação, típico das manifestações ufológicas bíblicas. Aparece lá em cima uma portinha, onde sai o comandante geral daquela operação, o comandante geral dessa operação toda que estava acontecendo ali. E passa a se comunicar com o profeta Ezequiel. Irmãos, é incrível. Nós estamos vendo aqui 2 sistemas de transporte que o profeta Ezequiel contemplou. Uma nave-mãe que chegou e 4 menores que saiu de dentro. Mas os menores, a roda era da altura do profeta, dava quase do ombro do profeta. Olha o tamanho das crianças. Então, querubins, meus amados irmãos, são sistemas de transporte. Os brasões, as diferenças dos querubins em que comentaria. Sem entrar em muitos detalhes, nós sabemos que esses brasões, leão da tribo de Judá, né, se referindo à obra do Messias, à obra do Filho de Deus, o homem, o motivo pelo qual Deus morreria, amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para recuperar. A águia, representando os atributos da divindade, onisciência, onipotência e onipresença. E agora outros 2 brasões que alternam entre si, que dá-se a entender pela revelação sagrada que se trata da missão de voo do querubim.
Aqui em Ezequiel 1, como lá em Apocalipse capítulo 4, mostram que razões, boi. O querubim de boi, se você for lá em Levítico 16:6, você vai ver que no dia da expiação, para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, para ele tinha que sacrificar um boi. Então está se tratando da missão de voo, de assuntos relacionados com relação ao santuário celeste, santuário terrestre. Entende? Assuntos dessa natureza. Mas se você for lá em Ezequiel, no capítulo 8 ao capítulo 10, de cara no verso 3 do capítulo 8, foi no ano seguinte, né? Você vai notar que Ezequiel foi pego pela trancinha e colocado dentro já de um outro tipo de querubim. Nós vamos ver aí porque a missão de voo era diferente. Eu vou mostrar isso aqui agora. E ele estava lá no Rio Quebar, novamente, ali na área de irrigação, ali próximo ao Eufrates, onde ele morava, onde ele trabalhava, o profeta Ezequiel. E ele foi levado a Jerusalém. Irmãos, nós estamos falando de 1.650 quilômetros de distância, irmãos. Ele foi levado lá. E quando ele desceu lá, ele foi numa dimensão paralela. Por que isso? Porque ele estava vendo tudo que estava acontecendo em Jerusalém e ninguém estava vendo ele. E ele estava anotando tudo que Deus estava mandando ele anotar. E o que ele estava anotando, basicamente, relatando o que ia acontecer, ele estava escrevendo a profecia do que aconteceria daqui a 6 anos na destruição de Jerusalém. Irmãos, ele praticamente fez uma viagem no tempo. Ele viu acontecendo o que ele escreveu. Entende, irmãos? Que coisa mais curiosa. Meus amados, quando chega na altura do capítulo 10, então, que já entra em cena esse querubim agora com a missão de voo diferente. Por que eu sei que a missão de voo é diferente? Vamos lá. Verso 14, no capítulo 10 de Ezequiel, ao invés de aparecer o brasão de boi, aparece o brasão de querubim, e os demais igual. O de homem, o de leão e o de águia. O mesmo que tinha no outro querubim do ano anterior, que Ezequiel viu lá no capítulo 1. E também João teria visto lá no Apocalipse capítulo 4. Mas percebeu a diferença? Que nesse aqui do capítulo 10, do verso 14, não consta o brasão de boi, porque a missão de voo desse querubim aqui, esse aqui é um querubim de guarda. Querubim. Um querubim com brasão de querubim, junto com os outros 3 brasões. Fica claro que a missão de voo desse querubim, esse aqui era o querubim da guarda. Esse é o querubim que teria expulso Lúcifer. Ele usava um desse quando ele foi criado. Ele foi colocado com um querubim desse, para ele trabalhar nesse tipo de missão. E quando ele caiu, ele foi expulso com qualquer tipo de nave, com qualquer tipo de transporte que ele tinha, seja Leviatã ou não, que dá a entender no livro de Isaías, ele teria um Leviatã. Quando ele caiu, ele passou a utilizar um Leviatã, aquele mesmo que tem lá no livro de Jó. Conforme Isaías relata lá no capítulo 27, verso 1, um Leviatã relacionado aí com o dragão, o mesmo dragão apocalíptico, né, representando Satanás. Então, mas querubim, esse querubim que ele usava, o querubim da guarda, ele não usou mais. E alguém usou o querubim da guarda para expulsar ele no meio das pedras afogueadas, como nós vimos aí então no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no verso 16. Então, meus amados, querubim não é anjo, anjo não é querubim. E Deus não precisa criar seres mitológicos. Deus cria seres distintos, aves, anjos. E a realidade, anjos, cá entre nós, nós também somos anjos. Apocalipse 14, de 6 a 10. O que está mostrando? Anjos voando pelo meio do céu, representando quem? Não sou eu e você? Então, existe anjos caídos, existe anjos de raça eleita, como é o caso do povo de Deus que está pregando as 3 mensagens angélicas no mundo. E existe anjos de raça pura. A palavra anjo quer dizer mensageiros. Só isso. Então não tem diferença. A diferença que tem é a que tem para tudo quanto é lado. Em toda a criação de Deus é de estatura, é de peso, é tamanho. Mas todos são mensageiros, todos são anjos. E afinal, o reino de Deus todo foi criado de forma absoluta.
O pecado trouxe então um conflito, um problema, um conflito tremendo, que Cristo morreu para resolver essa questão desse conflito, sanar esse problema, exterminar com o problema e voltar a fazer parte do reino eterno puro, como foi criado originalmente. Essa é toda a questão do conflito. E agora essas confusões que existem por aí no mundo religioso, como vimos aqui na pintura do manual e em todas as pinturas da volta de Cristo, das religiões cristãs de um modo geral, que foi infelizmente contaminado com a ideia mitológica agora, não só do Egito, que contaminou Grécia, Grécia contaminou Roma, e Roma contaminou o cristianismo primitivo com essas pinturas. No judaísmo eles entenderam dessa forma e fizeram lá um ser mitológico desse, mas colocado lá no lugar santíssimo, não para ter contato normal com a população, só o sumo sacerdote entrava lá dentro, os querubins que foi colocado lá dentro do santuário, que tinha asas também. Então, mas é tudo representativo, é simbólico do que realmente eles viram, e não tinha como entender o que era aquilo. Quando que ia surgir sistemas de transporte para poder entender o significado de coisas que voaria e que teria rodas, e etc, etc. Só agora, século XIX, século XX, da era cristã, não tinha nem como, nos tempos bíblicos, entender ou tentar entender esse tipo de coisa, né? Não tem condição. E curioso que lá no Complexo de Gizé, em vários sistemas de transporte desenhado desses de ufologia bíblica, mas tem uns até conhecidos. Tem helicóptero Apache, por exemplo, lá. Como pode, há 2.500 anos antes de Cristo, está desenhado um helicóptero Apache que só seria desenhado e fabricado no século XX da era cristã? Curioso demais, não é não? Tem submarinos também lá no Complexo de Gizé, que foi construído há 2.500 anos antes de Cristo. Então, entre o céu e a terra, realmente tem muito mais coisa do que a vã filosofia do homem pensa que sabe, né? Mas um dia a gente vai entender tudo isso de forma mais clara. Voltando aqui então para o fechamento do tema da ingratidão misteriosa, quando a gente vê lá no verso 16 ao verso 19 do capítulo 28 de Ezequiel, nós podemos ver nesse paralelo que atinge de forma plena os três personagens. Nós vemos tanto Satanás quanto o rei de Tiro, foi exposto juízos para eles, para Satanás, para o rei de Tiro e para o príncipe de Tiro, de forma contemporânea, que aconteceria logo ali, daqueles dias ali logo à frente, e também os acontecimentos escatológicos, juízos escatológicos definitivos, que foi mencionado ali, como o extermínio deles, e que todos ficariam assombrados com todo o estrago que eles fizeram. Principalmente Lúcifer, o anjo caído. Leia aí e você vai ver que realmente ali fica plenamente registrado que Deus criou, deu amor, deu livre-arbítrio e não foi aproveitado. Usaram o livre-arbítrio para fazer o que é mal, o que é ruim, para debilitar as nações. Por isso, uma ingratidão misteriosa. Mas um mistério revelado, está escrito na Bíblia, né? Como nós acabamos de ver. No quinto tema, o preço do orgulho. Irmãos, na Bíblia a gente vê constantemente um paralelo entre Jerusalém e Babilônia. Até lá no Apocalipse, a gente vê esse paralelo de maneira tremenda, né? Um demonstrando o domínio de Satanás, baderna, mentira e tudo mais, que é Babilônia. E o outro representando o reino de Deus, a Nova Jerusalém, a qual Deus foi preparar para mim e para você, e logo virá nos buscar, para nos levar para ficar pelo menos 1000 anos lá, e depois voltar para cá. E ela ser estabelecida ali, onde é o Monte das Oliveiras hoje. Quando a gente olha o preço do orgulho, voltando no tema central da abertura da lição, foi lá no capítulo 14, verso 12 de Isaías, nós podemos ler, na realidade, do verso 12 até o verso 23, para observar que logo no verso 23, por causa do orgulho dele, que queria sentar no trono de Deus, acima das estrelas de Deus, e fez esse estrago debilitando as nações na terra, até que ele teve essa expulsão definitiva, que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 18, viu ele cair como um raio. Aqui a mensagem de Isaías, como a mensagem de Ezequiel não é diferente, né? A de Isaías foi inclusive primeiro, mostrando aqui no versículo 23 do capítulo 14 de Isaías,
que Deus passaria uma vassoura de destruição em cima de Satanás e dos ímpios. Extermínio, irmãos. Extermínio. Essa vassoura de destruição. Tudo em cima de quem não conseguiu se livrar do orgulho. Hoje, quantas pessoas que não aguentam ouvir a verdade? Não aguentam ouvir o que está aqui dentro. Irmãos, esse livro está à frente do nosso tempo, irmãos. Quando, aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 1, ele falou que os querubins zigue-zagueavam como um relâmpago, como um raio, ele está fazendo esse movimento aqui, no mínimo na velocidade da luz. E pela nossa física, qualquer corpo dentro de um sistema de transporte que faça esse movimento na velocidade da luz seria desintegrado. E eles desintegraram? Não está lá o profeta conversando com eles, normal? Trocando ideia? Então, fique atento. A nossa física terá que ser corrigida no futuro. Por enquanto, ela está muito longe de ser perfeita. Ela dá nó na teologia mais avançada. O que tem nessa mensagem aqui, nesse livro sagrado, com esses livros que sobraram para nós. Nós sabemos, é uma relação aí de mais de 22 livros que está citado dentro da Bíblia, que não está na Bíblia mais. Mas esses que estão aqui, só nesses que estão aqui, nós temos informação suficiente para estar à frente, porque a Bíblia está à frente do nosso tempo. E é por isso que muitas vezes as pessoas, por causa de orgulho, orgulho ferido, orgulho próprio, não conseguem aceitar a verdade. Eles querem aceitar que verdade? A tradição. O que a tradição ensinou? O que aprendeu de papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, trisavô, trisavó, tataravô, tataravó? O que nós aprendemos? O que nós aprendemos com os nossos ancestrais? Então, o que é importante de fato? É deixar Deus governar a nossa vida. Que nós estamos cansados de aprender e de ensinar. É por isso que quando a maioria dos cristãos abre Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, até no capítulo 6, atribui tudo aquilo ali como história de carochinha. Principalmente uma serpente falando. Que coisa, hein? Então, o homem se cobrindo com veste de figueira, criação, que Deus fala e as coisas surgem. Coisa incrível, hein, irmãos? Mas na história de carochinha, não. É o que aconteceu e é o que continua acontecendo. Pena que o tempo da lição não dá para a gente trabalhar tantos detalhes. Mas é o orgulho é que nos leva à queda, irmãos. Se tivermos humildade, quem se humilhar será exaltado. Mas se não tivermos humildade, quem se exaltar será humilhado, irmãos. Pela própria verdade. A verdade, irmãos, liberta. A mentira prende. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A disseminação da descrença. Sexto tema. Irmãos, o grande X da questão agora aparece num capítulo da Bíblia que sintetiza tudo isso que nós estamos tratando sobre essa questão do grande conflito entre o bem e o mal. Se trata do capítulo 12 do livro do Apocalipse. No verso 1 e no verso 2, a gente vê o surgimento do Messias no ventre da igreja. Representado então por essa mulher pura do Apocalipse 12. Porque no Apocalipse tem duas mulheres. Lá no 17 tem uma babilônica, né, uma meretriz, mostrando a baderna religiosa do planeta. Então aqui mostra a igreja pura, que surge, Deus reunindo os escolhidos sobre a face da terra na representação dessa mulher. Então surge o Messias no ventre dessa igreja, dessa mulher. Inclusive mostra o período judaico e o período do cristianismo. Quando fala da mulher vestida de sol, mostrando o período messiânico, da chegada de Cristo. E a lua debaixo dos pés dessa mulher mostra justamente as leis cerimoniais que seria cravada na cruz, através do sacrifício de Cristo. E a coroa de 12 estrelas na sua cabeça mostra a representação no Antigo Testamento de 12 tribos de Israel e no Novo Testamento 12 apóstolos judeus do tempo judaico para continuar a ser o povo de Deus. Então é muito clara a representação. No verso 3 e 4, a gente vê o surgimento de um dragão com vários detalhes curiosos, né? E que não dá tempo da gente trabalhar de forma tão miudinha, né? Mas, se você entrar no Escatologia, versão 5 aí no meu canal, isso aqui vai ser detalhado passo a passo, como na lição não dá tempo de detalhar, tá? Que mostra a localização geográfica, mostra detalhes muito importantes e incontestáveis da interpretação bíblica desse tema.
Mas aí, em suma, aparece então a subversão contra o governo de Deus, que Lúcifer empreende, representado pela cauda do dragão, que aí aparece esse dragão então, que tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre as suas cabeças, né? E passando de forma rápida dessa identificação aí, a diferença dele com a besta está justamente nos diademas. Os diademas da besta, que tem as mesmas 7 cabeças e tem os mesmos 10 chifres do dragão, os diademas da besta está nos chifres, que são 10, e os do dragão estão nas cabeças, os diademas, que são 7. E se tratando de dragão, não fica difícil de entender, né? As 7 cabeças, Apocalipse 17, 9, fala que são 7 montes, sobre os quais a meretriz, lá de Apocalipse 17, está assentada. Que o dragão deu seu trono de grande poderio, conforme Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, é apresentado também, na identificação então de uma besta que sobe do mar. E tem os mesmos 10 chifres, que representa a divisão do antigo Império Romano Ocidental, na atual Europa, dividida em 10 países, frutos da invasão das 10 tribos bárbaras, ocorridas no ano 476 da era cristã. Então, 7 diademas na cabeça do dragão mostram 7 tipos de governos que oprimiram o povo de Deus em todas as épocas: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Não precisa de outro. E esse último, Roma papal, representando então, que também no livro do Apocalipse é tratado em 3 capítulos distintos sobre assuntos de bestas, ou 3 bestas apocalípticas: a que sobe do mar, a que sobe da terra e a que sobe do abismo. A que sobe do abismo representando a França, que militarizou a Igreja Católica, que perseguiu durante 1260 anos os cristãos. Essa é a besta do abismo. E a besta da terra é o poder que surgiria nos Estados Unidos, o poder político religioso americano protestante, que surgiria lá nas Américas. Que aqui dentro desse capítulo mesmo dá mais uma pincelada, a descrição bíblica dá mais detalhes. Então essa cauda de Satanás, ele lança por si, jogando 1/3 parte das estrelas do céu no chão, mostrando a queda de 1/3 parte dos seres criados, então, até na ocasião. Só para não deixar de fora, os 10 diademas da cabeça da besta, os 10 reis que governam a Europa. E é aqui outro detalhe interessante: logo após a subversão, a consequente queda dele no chão, quando ele bate no chão, ele persegue a mulher, passa a debilitar as nações, passa a perseguir o povo de Deus em qualquer região da face da terra, a oprimir, a dominar o planeta e oprimir. É o que ele tem propósito de fazer e tem feito desde que foi lançado aqui, até que ele um dia foi expulso, que é outro assunto que nós vamos conversar em outra ocasião. Mas as potestades da maldade, os seus anjos continuam aqui, empreendendo a campanha de opressão contra o povo de Deus através de governos, etc, etc. E aí vê, entre o verso 3 e 4 também, que quando ele bate na terra, ele persegue a mulher que haveria de dar à luz um filho. Então a gente vê logo Herodes mandando matar as crianças abaixo de 2 anos, lá em Belém, onde José e Maria teve que fugir para o Egito. Nós já comentamos sobre isso já em vários outros temas analisados anteriormente. E no verso 5 aparece a história, ministério de Cristo, né? Nasceu o seu filho, o filho varão, e esse filho foi arrebatado para Deus e o seu trono, aonde há de reger todas as nações com vara de ferro. Está mostrando claramente o ministério de Cristo aí, aqui na terra, e claramente a sua ressurreição com êxito, e ele como juiz, regendo todas as nações com vara de ferro. Olha que coisa mais interessante. Do verso 6 e o verso 14 aí do Apocalipse, está apresentando um assunto claro, irmãos. A mulher, então, voando para o deserto, um lugar, então, deserto, né? Aonde ela ficaria 1260 dias fora da vista da serpente. Lá no verso 14, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma linguagem de Daniel 7,25, tratando do mesmo assunto, que haveria um período de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de perseguição, de opressão contra os santos do Altíssimo. Mesmo tempo esse também mencionado em Apocalipse 13:5, que fala de 42 meses, da boca que seria dada para a besta proferir coisas e blasfêmias. 42 meses vezes 30 dias dá 1260 dias também. Mas nesse caso aqui, como nem Daniel estaria vivo, como nem o profeta João estaria vivo, aplica-se a forma simbólica da interpretação profética de Ezequiel 4, verso 6, tema que nós estamos estudando também, de 1 ano para cada dia profético.
Então são 1260 anos. Daí logo ficou fácil de entender que se você pegar o ano de 1798, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI e encerrou com a perseguição, e deduz de quando começou, que foi no ano 538, 1798, 1538, dá exatamente 1260 anos. Olha só, a matemática da profecia. Perfeito, né, irmãos? Verso 6 e verso 14, aqui do capítulo 12. E do verso 7 ao verso 12, lembrando a batalha que teve no céu, né? Relatando detalhes dela, inclusive, período dessa queda, que quando trata da serpente, ele fala assim, ó, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, e Satanás. Foi lançado na terra, seus anjos foram lançados com ele, mostrando isso para posicionar o período que ele foi lançado na terra a primeira vez, 4.000 anos antes de Cristo, quando eles conseguiram fazer com que nossos primeiros pais caíssem. Então, mas lá na altura do verso 12, já está falando, alegrai-vos vós aos céus que neles habitais, né? Ficou livre do diabo, né? Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 13, a gente vê o desassossego desse ser caído, quando bate na terra aqui, quando viu que bateu, ele já perseguiu a mulher, que deu à luz ao varão. Que o negócio dele era focar em cima do resultado da obra do Messias, que foi êxito pleno. E ele conseguiu. Então quando ele bate na terra, ele desassossegadamente sai para cima dos cristãos. E é o que ele está fazendo até hoje. E o desfecho do conflito vai se dar exatamente nessa situação. Dele oprimindo pela última vez o povo de Deus, aonde vai atrair a volta de Cristo. E no verso 15 e 16, que o 14 nós já comentamos, que é aquele período de tempo dos 1260 anos, verso 15 e 16, quando ele fala a água que sairia da boca da serpente para tentar arrebatar os cristãos que estavam indo para esse deserto. Onde é o deserto? Estados Unidos da América, irmãos. Idade Média, ó, presta atenção. Entre o ano 538 a 1798 aconteceu a perseguição, não foi? E não foi desse período que aconteceu o descobrimento das Américas? Por acaso, não foi? Então o deserto, Estados Unidos da América, a primeira a ser descoberta delas. Entende? E aí o povo indo para lá. Água, povos. Povos da boca de quem? Da serpente. Então ele estava jogando no meio do povo de Deus pessoas. Águas e profecias são povos. Apocalipse 17, verso 15. Simbologia toda tem que ser colocada. Hermenêutica, lembra? Profecia inicia simbólica, termina simbólica. Inicia literal, termina literal. Então nós estamos falando de uma profecia simbólica. Tempo simbólico, figuras simbólicas, atribuídas claramente a uma história real e literal que aconteceu, a história do grande conflito entre o bem e o mal. Então, as Américas foram descobertas e o povo começou a fugir para lá. Porque o velho mundo, Europa, Ásia, África e Austrália, aquele velho mundo ali estava sendo perseguido pela supremacia papal de 1260 anos. E aí então surge um país protestante, e que no meio daquele povo de Deus, aonde a mulher se sobreviveria para reiniciar as suas atividades, nos Estados Unidos da América, inclusive é mencionado dentro daquela batalha que relatou no verso 7 ao 9, que eles o venceram pelo sangue do poder e pela palavra do testemunho que deram, lembra? A palavra do testemunho é o Espírito de Profecia, Apocalipse 19, 10, última parte. Mostrando como também o profeta Isaías fala, que a lei é o testemunho, que se não falar segundo essa palavra, jamais verão a alva. A lei é o testemunho, e o testemunho é o Espírito de Profecia. São características da divindade, irmãos. Em toda a história da criação de Deus, todos que se relacionam com Deus se identificam por essas duas situações. Lei de Deus e Espírito de Profecia. Sempre está conectado nesses dois temas. E esse povo de Deus surgiria também lá com essas mesmas características nos Estados Unidos da América. E não seria diferente, seria perseguido também. E a terra ajudou a mulher, abriu a boca e tragou o rio. Então quando traga esse rio, lá no Apocalipse 13, verso 11, mostra: vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. Está mostrando ali o surgimento, então, do governo americano protestante, mas que não falaria como leão, mas como dragão. Olha o poder de fogo, irmãos.
Olha o poder administrativo. Entende? Muito sério isso aí, hein? Detalhe importantíssimo da profecia. Mas no verso 17, apresenta a escatologia para a época que João foi escrito e para mim e para você que estamos prestes a passar por isso. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao que sobrou dela, os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha, irmãos, se não está envolvendo a mim e a você, para os nossos dias, nós estamos prestes a enfrentar isso. As Bíblias que tem verso 18, fala que o dragão parou sobre a areia do mar. As que não tem, no capítulo 13, verso 1, mistura os dois assuntos, normal do capítulo 13, normal, com esse assunto do dragão e o João, ambos estarem ali na areia do mar, um tendo a visão escrevendo e o outro participando da profecia, como foi o caso do dragão. Mas, evidentemente, quando o dragão para sobre a areia do mar, ele está aguardando agora qual? O tempo de Deus, né? Esperando as coisas acontecerem para que se desenrole o desfecho do conflito. Então está aí, meus irmãos. Nós vimos todo o conteúdo do capítulo 12 do livro de Apocalipse, para entendermos a disseminação da descrença, a mentira, o engano que Satanás vem alastrando e tentando desanimar os crentes de todos os tempos, afastando-os da luz, para que eles fiquem nas trevas. E isso é disseminado através de filmes, de novelas, é disseminado através de sermões equivocados, através de lições equivocadas, através de mensagens equivocadas, de testemunhos equivocados, fanatismo, fundamentalismos, etc, etc, etc. Mas a crença verdadeira, do verdadeiro Deus, através da sua palavra, palavra escrita, que nos leva a conectarmos com a palavra viva, entendermos a mensagem da verdade, sermos libertos e podermos não só viver, praticar, mas também pregar essa verdade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Solução absoluta, 7º tema. Vou citar o que está escrito aqui na pena inspirada em Desejado a Todas as Nações, página 11, que diz o seguinte: Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano, mediante o poder enganador. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como revelado em João 3,16. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por tamanhas orientações reveladas no teu livro sagrado, na tua palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos sempre entender a tua mensagem, a tua palavra, viver a verdade e ser liberto por ela. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Prepare-nos para o teu reino. Conta-nos sempre para a tua honra e glória entre os escolhidos, que abraçarão contigo nas nuvens dos céus. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cristo aqui descer e para a glória os conduzir e